Fala galera, sejam bem-vindos ao Animizei, e na história de hoje, Sorry é um garoto de 17 anos que ficou órfão depois da destruição da sua aldeia. Ele foi então adotado por um serafim chamado Zenris e cresceu na aldeia de Alicia, que é um lar dos seres divinos chamados serafins, onde ele é o único humano entre todos os serafins. Um dia, enquanto explorava algumas ruínas, Sorry conheceu uma garota que o identificava como um pastor, sendo o único que poderia derrotar o Senhor da Calamidade. Nos tempos antigos, os serafins eram todos adorados pela humanidade, porque costumavam salvar as pessoas das trevas usando os seus poderes de fogo, terra, água e ar. Os humanos e serafins viveram juntos em harmonia por muito tempo, só que os humanos começaram a lutar entre si, usando a calamidade, gerando emoções negativas e impurezas conhecidas como a malevolência. E essa malevolência pode transformar qualquer humano vivo e morto também em monstros, que são conhecidos como os infernais. Como resultado, as conexões dos humanos e os serafins foram completamente extinguidas. Os humanos agora são incapazes de ver ou ouvir os serafins, apenas um nobre chamado Shepard que poderia simplesmente interagir com todos eles. Como uma criança, Sorry tomou posse do livro chamado Registro de Naufrágio Celestial, e daquele ponto em diante ele ficou fascinado por ruínas antigas. Um dia, Sorry foi se aventurar-se junto com seu melhor amigo, Mikleo, o Serafim da Água, que encontrou uma ruína selada. Ele acreditava que a ruína selada era a capital dos serafins, onde os humanos e os serafins costumavam viver juntos, então eles decidiram explorar lá dentro, mas o seu avô apareceu e proibiu os dois de explorar a ruína. Depois, ele conta com Mikleo sobre todas as lendas mencionadas no Registro Celestial do Shepard, quando basicamente o mundo estaria em perigo e teria que fazer uma ponte entre humanos e os serafins novamente. Os dois se esgueiram para as ruínas, onde Sorry encontra muitos murais antigos, e de repente uma escuridão cobre todos os céus. Um raio acaba atingindo eles e eles começam a correr, mas acidentalmente ambos caem em um buraco. Nesse buraco eles encontram uma garota humana inconsciente chamada Alicia, e depois de acordar, Alicia pergunta pro Sorry se ele é um pastor e diz que ela tá precisando muito, desesperadamente, de ajuda do Shepard para poder salvar o mundo. Engolido então pela escuridão das calamidades, Sorry traz ela de volta para sua aldeia, e lá ela implora para todos os serafins para ajudar, mesmo que ela não pudesse vê-los ou ouvi-los. Mas mesmo implorando, parece que ela não foi ouvida de jeito maneira, fazendo questionar sobre as lendas dos serafins. Todos os aldeões e seu avô instruem o Sorry para enviar Alicia de volta para casa antes que ela trouxesse a calamidade para sua vila, mas então ele convence o seu avô de deixar ela ficar um pouco porque ele quer ajudá-la a todo custo. Nos dias seguintes, ele passa o seu tempo com Alice e descobre que ela mora em Lady Lake, que é a capital de Haaland, onde a lenda do Festival da Lâmina Sagrada acontece. Nesse festival, as pessoas participam do julgamento da lâmina, em que quem tirar a lâmina da espada sagrada se tornaria o pastor. Só que ninguém até hoje conseguiu tirar essa lâmina do chão. Um dia, Sorry descobre que Alicia perdeu seus amigos por causa do caos no mundo. Ele diz a ela que as profecias dos registros celestiais são reais, dando-lhes esperança, e revela que sonha em investigar as ruínas antigas em todo o mundo para que ele possa mais uma vez reunir os humanos e os serafins. Antes de sair então, Alicia revela que ela confia mais nas lendas agora, depois de sentir a presença dos serafins diretos na vila. Então Sorry e Mikleo acham um intruso e impede o demônio de matar um serafim. Sorry avança para atacar o demônio com a sua espada, mas o demônio o estrangula e joga ao redor. Depois de se esquivar do seu ataque, Mikleo interrompe o demônio que estava atacando Sorry usando seus pingentes mágicos. Sorry aproveita essa chance para acertar um forte golpe no estômago do demônio, só que o demônio consegue fugir depois disso. Mais tarde, Sorry percebe que o verdadeiro alvo do demônio era Alicia e decide deixar sua aldeia para salvá-la. Mikleo se junta a ele na sua jornada e mostra para ele a lâmina de Alicia, que ele encontrou nas ruínas mais cedo. E nessa lâmina tem um emblema real, o que significa que ela provavelmente é uma princesa. Sorry e Mikleo chegam à cidade de Haaland, em Lady Lake, com a ajuda de uma garota chamada Rose, que lhes dá um passe de comerciante, permitindo que eles entrem em qualquer lugar da cidade. Andem livremente por lá, né? Ambos então ficam maravilhados depois de ver a bela cidade e as pessoas animadas curtindo o Festival da Lâmina Sagrada. Mais tarde, eles encontram um demônio que estava atrás de Alicia e decidem inclusive perseguir esse demônio. Antes de fugir, o demônio revela a eles que a princesa Alicia é um alvo de assassinato, então ele não é o único que eles deveriam se preocupar em procurar. Sorry e Mikleo entram no palácio onde o julgamento da lâmina tá no decorrer do tempo ali acontecendo, né? Ele repara que nenhum humano, exceto ele mesmo, pode ver a Senhora do Lago, um serafim de fogo que reside ao lado da lâmina. Quando o julgamento final do festival termina, Alicia anuncia à multidão de que não vão lutar contra os seus vizinhos, Rollins. Simplesmente eles vão deixar para revidar quando os Rollins atacarem em primeiro lugar. A malevolência dentro do palácio começa a aumentar depois de ouvir todo o seu discurso por causa da decepção e do medo da plateia. De repente, um demônio envolto em chamas invade o palácio e devido à intensa malevolência ao redor, Sorry rapidamente se aproxima da Alicia para protegê-la do assassino, mas ela pede para ele para lidar com o demônio. Em vez disso, Sorry pede a Dama do Lago, chamada Layla, para ajudá-lo, mas ela diz que ela apenas pode ajudar Shepard, apenas um
Shepard pode purificar os demônios. Então ele percebe que o seu sonho se alinha com o de Shepard deveria fazer e decide puxar a lâmina, formando um antigo contrato com Layla, fazendo dela uma sublorde e ele um pastor, o que significa que agora ele pode usar as suas habilidades como purificação, sentindo a malevolência de todos os outros poderes além da humanidade, chamando o sublorde por um antigo nome dado a ele depois de se tornar um pastor. Sorry libera o seu verdadeiro poder e ataca o demônio com a sua espada envolta em chamas, e depois purifica o demônio usando a espada flamejante. Ele então desmaia após a batalha devido ao uso excessivo do seu poder. Quando ele acorda, Alicia lhe dá um traje de pastor como um presente para mostrar a gratidão por ter salvado todos naquele ataque do demônio. Sorry apresenta Miklo e Layla para ela, mas parece que ela não consegue vê-los ou ouvi-los mais uma vez. Sob a orientação de Layla, ele começa a se concentrar enquanto segura a mão de Alicia. Assim, consegue deixar Alicia se comunicar com Layla e Miklo por apenas um período curto de tempo. Sorry e seu grupo saem para a cidade, onde ele percebe que as ruas estão cheias de faixas e com um brasão do pastor, fazendo-os perceberem que o fardo e a esperança que o pastor carrega sozinho é muito grande. De repente, Sorry começa a sentir-se mais tonto, nauseado, e depois de sentir uma poderosa malevolência na cidade, ele olha em volta e encontra uma ruína que está selada, aonde toda a malevolência está vindo de lá de dentro. Ele destranca a porta das ruínas com a espada real da Alicia e o grupo entra lá, mas morcegos demônio de repente começam a o atacar. Sorry os dispersa com o poder da sua espada, enquanto Layla os purifica com sucesso, com seu poder das chamas. Depois de lidar com os morcegos, eles encontram os ossos das pessoas mortas que foram secretamente mortos por se rebelar contra a família real. Seu forte desejo de vingança e rancor são a fonte de toda a malevolência da cidade. E Layla pede a Sorry por Shepard pelo seu verdadeiro objetivo de ser purificar o criador dos demônios, que é a fonte de toda a malevolência chamada Senhor da Calamidade, que pode inclusive mudar o mundo com a quantidade anormal de malevolência que ele tem. Ela sugere que ele se prepare para o encontro para todas as soluções para lidar com o Senhor da Calamidade antes de enfrentá-lo no futuro. De repente, a terra abaixo de Lady Lake começa a simplesmente ser interrompida devido à presença excessiva de malevolência. Eles escapam da runa e acabam encontrando um dragão dentro de um tornado. Sorry tenta impedir o dragão de chegar ao castelo, mas felizmente o dragão sai da cidade, fazendo todos pensarem que Soren o afugentou. Depois que Soren encontra Alicia, ele descobre que ela estava indo para Marlin para ajudar as pessoas que estão infligindo lá pela praga. Ela revela o seu próximo destino para o espírito radiante Crest, onde lá ele pode encontrar mais pistas sobre os dragões. No dia seguinte, Sorry descobre que Miklo deixou Lady Lake para pegar o lendário artefato divino para que ele possa proteger o Sorry. Então o Sorry entende todos os seus motivos e decide continuar para o seu próximo destino com a Layla. Eles dois então alcançam Wraithful e acabam por conhecer Edna, que é o Serafim da Terra, que está sendo atacado por um demônio. Edna usa o seu poder da Terra para derrotar o demônio, mas o demônio se levanta novamente. Sorry então avança e ataca o demônio com a sua espada flamejante várias vezes para purificá-lo, mas depois ele percebe que os seus ataques não estavam afetando o demônio por causa da forte malevolência que ele tinha. Zyvard, o Serafim do Ar, aparece então e interrompe a sua luta, matando e queimando o demônio usando suas armas. De repente, um dragão aparece para atacá-los. Zyvard revela que esse dragão é o irmão de Edna, o Aizen, e que ele realmente queria matar Layla, informando Sorry que ele não pode purificar Aizen porque simplesmente ele se tornou um dragão totalmente manifestado, com uma forte malevolência nele. Ele salva Edna do ataque do dragão e leva para um outro lugar seguro. Lá ela explica que Aizen era um serafim que costumava amar os humanos, mas um dia de repente ele se tornou um dragão. Sorry fica determinado a encontrar uma maneira de purificar o demônio e intervém na luta de Zyvard e Aizen, e ele ataca ferozmente o dragão com a sua lâmina várias vezes, mas acaba ficando ferido quando Aizen o joga de um penhasco. Apesar do seu estado fraco, ele corre para salvar Edna do dragão cuspindo fogo, mas percebe que Aizen parou de cuspir o fogo simplesmente porque ele não queria atacar a sua irmã, então ele voou para longe da cena. Depois da luta, Zyvard promete que não mataria Aizen a menos que Edna desistisse de trazer ele de volta. Então agora ela mesma concordou em formar um antigo contrato com Sorry para se tornar um sublorde, e em troca de Sorry deve encontrar uma maneira de purificar o seu irmão. O trio então parte para o seu próximo destino, Rollins, onde de acordo com as lendas as pessoas costumavam adorar dragões como deuses nos tempos antigos. Em seu caminho, Sorry encontra os companheiros de Alicia e os auxilia na luta contra o demônio que estava causando uma tempestade. Sorry forma um escudo de pedra em seus braços para proteger todos eles e atinge o demônio com um soco forte, enquanto desvia dos seus ataques de bolas de água. De repente, um jovem dragão chamado Drake aparece e fere o demônio ao atacá-lo. E os jovens dragões ainda podem ser purificados, então Sorry aterrissou o golpe final no demônio e correu para purificar o Drake, mas o Drake conseguiu voar para longe. Sorry descobre para onde o Drake estava indo e depois foi para Marland. Ele percebe uma enorme quantidade de malevolência nessa cidade e deduz que a praga é causada pelo Drake. Sorry encontra
Alicia e descobre que a sua ressonância melhorou com as pessoas. Agora ela pode ouvir serafins e também sentir a sua presença. Alicia quebra totalmente na frente dele e nada parece estar funcionando para curar a praga. De repente o Drake aparece novamente e agora ele está prestes a se tornar um dragão completo. Sorry bloqueia todas as bolas de fogo do Drake com a sua espada e salta para frente para poder acertá-lo, mas o Drake ataca Layla com todas as suas bolas de fogo, forçando Sorry a se colocar em perigo para protegê-la. De repente, Miklo aparece mais uma vez com um artefato divino, um arco divino, e consegue bloquear todas as chamas com seus poderes. Miklo concorda em formar um contrato antigo com Sorry e ele recebe uma nova forma de buff. E é aí que ele usa o seu arco recém-adquirido para atirar no Drake com sua flecha radiante, purificando ele com sucesso. Mais tarde, Alicia informa Sorry que o conselheiro Battle ordenou que todas as tropas marchassem em direção à bacia Glaven, na fronteira de Halland e Rollins. Lá iniciaria uma guerra e Sorry decide se juntar a Alicia em uma jornada para parar essa guerra. Mas a Layla tenta impedi-lo porque a guerra teria muita malevolência criada a partir da dor e de todo o ódio de todas as pessoas que estavam lá. E isso com certeza poderia levar o Sorry pro lado negro da força. No seu caminho, Sorry encontra um humano infernalizado que tá cheio de malevolência devido à culpa de matar alguém. Sorry purifica o demônio humano e começa a se sentir sentimental no processo. Mas esse incidente só torna sua decisão de parar a guerra ainda mais forte, porque ele não quer que as pessoas caiam na malevolência e na calamidade. Sorry, com Alicia e as suas tropas, depois de dirigir-se para a bacia Glaven, no caminho ele diz a Alicia que só o ajudará a impedir a guerra, evitar que ela comece, para cumprir todo o dever como pastor. Mas se a guerra começar, ele não ficaria do lado de ninguém. Mais tarde à noite, Miklo aparece de novo pedindo desculpas para fazer uma pausa do seu dever de pastor e o convida para explorar uma ruína próxima. Depois de chegar à bacia de Glaive, então, Sorry testemunha o caos e destruição da guerra e fica chocado ao ver como milhares de soldados estão contribuindo para a criação de demônios com a sua malevolência. Sorry se sente desconfortável com a malevolência transbordante daquele local, mas ainda assim salta para o campo de batalha com os seus sublords para purificar cada demônio. Ele primeiro atinge os demônios com a sua espada flamejante para queimá-los e depois usa o seu poder da terra para socá-los com seus escudos de pedra. No final, ele ataca os demônios com seu movimento aéreo Squall, que atira flechas de purificação em todos eles, e como resultado purifica com sucesso cada um dos demônios. Depois, arrependido com o seu eu enfraquecido, vai para o outro lado do campo da batalha e lá ele vê um demônio humano com uma quantidade inimaginável de malevolência e deduz que ele é o senhor da calamidade chamado Heldolf. Sorry, que o golpeia com a sua lâmina para tentar purificá-lo e vê todo o vislumbre da sua força humana escondida sobre a sua malevolência. Sorry então libera todo o seu poder, os movimentos mais poderosos e técnicas que ele tinha para poder atacá-lo, mas percebe que seus poderes não têm efeito sobre o senhor da calamidade. Heldolf convoca simplesmente incontáveis demônios e desafia todos a sobreviver a essa malevolência. Sorry tenta se proteger enquanto usa sua espada flamejante, mas começa a ficar exausto depois de tentar purificar uma quantidade incontável de demônios. Heldolf começa a zombar dele, mas Sorry continua a revidar enquanto afirma que purificará o mundo inteiro, e depois de ver a teimosia de Sorry, Heldolf sai alegando que permitirá que Sorry se torne a esperança do povo, para poder esmagá-lo e trazer o desespero total. No final das contas, os sublords do Sorry o ajudam a dispensar todos os demônios distantes e, como resultado, ele finalmente consegue purificar os demônios. Depois que a guerra termina, Sorry descobre sobre os ferimentos de Alicia e corre de volta para poder conseguir encontrar com ela. Ele pede para que ela se torne sua escudeira para que ambos possam ajudar a impedir a guerra acontecendo no mundo. A Alicia aceita essa oferta e faz um antigo contrato com ele também, e como resultado ela ganha a habilidade de ver os serafins e começa a derramar lágrimas de alegria. No dia seguinte, o demônio responsável por ferir Alicia vem atacá-los novamente, e antes que eles conseguem se afastar, o Sorry começa a se perder na raiva, mas rapidamente começa a controlar suas emoções e purifica o demônio tranquilamente. Rose então se junta a eles para sua próxima aventura para que eles se tornem mais fortes e consiga finalmente derrotar o demônio Heldolf. Galera, muito obrigado por mais um vídeo e não esquece de caprichar naquele like para fortalecer a gente e se inscrever aqui nesse canal também para acompanhar muito mais vídeos como esse. Quem sabe você não pode descobrir um novo anime para poder assistir. Afinal, esse mundo é gigantesco e tem muita obra por aí. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima. Tchau!